Bom, então vamos começar aqui esse outro exercício, também do Hibbeler. Determine as cargas resultantes internas que agem na seção transversal que passa pelo ponto C. O ponto C está aqui, né? Da máquina mostrada na figura abaixo. Vale ressaltar que o eixo está apoiado em mancais nos pontos A e B, e que exercem somente carregamentos verticais no eixo. Então, olha só, a gente tem um eixo sujeito a um carregamento localizado de 225 newtons, um carregamento distribuído retangular de 800 newtons por metro, e ele está apoiado em dois mancais. Esses dois mancais só expressam carregamentos de reações verticais, né? Então, tanto em A como em B. E os comprimentos estão dados aqui embaixo em milímetros. Bom, então aqui na parte de solução já do exercício, o exercício ele pediu para a gente determinar o carregamento interno aqui no ponto C. Então, se é carregamento interno no ponto C, a gente já sabe que tem que fazer uma seção no ponto C e colocar as incógnitas de cortante, normal e momento nessa seção e estabelecer e utilizar, né, estabelecer as relações de equilíbrio para a gente poder determinar os carregamentos internos no ponto C. Então, para que a gente faça isso, a gente só precisa analisar ou o lado esquerdo ou o lado direito dessa seção. Então, a gente precisa pensar qual dos dois lados é mais fácil, e se não tiver nenhuma facilidade maior em um dos dois lados, escolher um dos dois lados para a gente resolver esse problema. Então, de qualquer forma, analisando aqui o ponto C, à esquerda de C eu tenho a incógnita aqui, que seria a reação vertical causada aqui em A. E se eu analisasse pela direita do ponto C, eu também teria uma incógnita, que é a minha reação vertical. Então, aqui embaixo a gente já consegue colocar isso, relacionar essas duas reações de apoio e também transformar esse carregamento distribuído num carregamento localizado. Então, quanto vai valer essa resultante? Se a unidade de carregamento distribuído dele é de 800 newtons por metro e a gente tem ele ao longo de 150 milímetros, então vai ser 800 newtons por metro vezes 0,150 metros, né, fazendo essa transformação, que é igual a 120 newtons. E essa resultante vai estar localizada no meio desse carregamento, porque é um carregamento retangular. Então aqui as distâncias também já estão todas atualizadas. Então a gente tem AY, que seria a resultante, né, do apoio, carregamento vertical, BY como resultante do apoio, e duas cargas localizadas, de 120 e 225. Aí, aqui, pessoal, também uma outra coisa que a gente tem que ver. Por exemplo, se a gente escolher o ponto C para ser analisado só à esquerda, a gente só precisa determinar AY. E se a gente for determinar ele pela direita, a gente só precisa determinar o meu BY. Eu sei que existe uma facilidade muito grande em determinar os dois. É só bom enfatizar que nesse caso a gente não precisaria determinar os dois, a gente precisaria determinar somente um dos dois. Bom, então aqui, para poder determinar a reação nos apoios, o que a gente faz? Estabelece o equilíbrio. Então, por exemplo, a gente podia fazer somatório de f de y igual a zero, e com o somatório de f de y igual a zero a gente ia estabelecer uma relação, né? A gente ia dizer que AY mais BY são iguais a 345 newtons, se a gente fizesse o somatório de forças na direção Y igual a zero. Então, a gente não determinaria nenhum dos dois apoios, somente estabeleceríamos uma relação entre os dois. Então, a gente pode utilizar somatório dos momentos no ponto B, que é um apoio, deve ser igual a zero. Se a gente faz somatório dos momentos em B, quem a gente determina é o AY. Como que a gente faz isso? Convenção de sinal está estabelecida aqui. Momento no sentido anti-horário é um momento positivo. Então, vamos lá, tudo isso tem que ser igual a zero. Primeira força que eu encontro é o meu AY em relação ao ponto B. A tende a girar no sentido horário, então vai causar um momento positivo, um momento negativo, sentido horário negativo, que vai valer AY vezes a distância de AY até o ponto B, que é 0,275 mais 0,125, que vai me dar 0,4 metros. Então, menos AY vezes 0,4. Mais. Segundo carregamento que eu encontro aqui é a minha força resultante do meu carregamento distribuído retangular de 120 newtons.
O momento que ela vai causar, ela tende a girar em relação ao ponto B no sentido anti-horário, então vai ser um momento positivo, que vai valer 120 vezes 0,125 metros. Então, mais 120 vezes 0,125. Terceira força que eu encontro aqui é 225 vezes a distância. Ela tende a girar em relação ao ponto B no sentido horário, então vai causar um momento negativo. Então, menos 225 vezes 0,1 metros. O BY não aparece no somatório dos momentos em B, porque ele não tem distância em relação ao ponto B, logo ele não causa momento em relação ao ponto B. Então, se eu reorganizar todas essas equações aqui, todas essas contas aqui, eu tiro que AY é igual a menos 18,75. Sinal negativo indica que o sentido arbitrário que eu coloquei aqui no começo é o contrário. Então, na verdade, AY está para baixo, certo? Bom, aí agora continuando, a gente determinou então somente AY. Por que a gente não determinou também BY? Somente porque a gente não precisa. Se a gente vai fazer o cálculo na seção C, eu só preciso do lado esquerdo ou do lado direito. Mas eu poderia tranquilamente determinar BY. Como que eu faria para determinar BY? Posso fazer o somatório dos momentos no ponto A, e posso fazer também o somatório de forças na direção Y igual a 0, porque como eu já tenho AY, eu determino facilmente BY, certo? Mas como esse não é o objetivo, eu já tenho AY, então eu vou escolher o lado esquerdo da seção. Então a gente volta aqui, desculpa, vou pegar o lado esquerdo da seção. Então meu ponto C está aqui, eu tenho os carregamentos 18,75, que carregamento é esse? É o meu AY, lembra que a gente viu que ele estava negativo? Então 18,75. E aí o que acontece? O ponto C, ele deixa ainda à esquerda do ponto C uma parte do carregamento distribuído, do elemento original. O elemento original ele tinha 800 newtons por metro, né, de unidade de carga distribuída, e o que sobrou aqui de comprimento é 50 milímetros, que está à esquerda do ponto C. Então, se eu tenho 50 milímetros com 800 newtons por metro, eu vou ter uma resultante de base vezes altura de 40 newtons. E esse 40 newtons ele vai estar localizado no meio desses 50 milímetros. Então, fica 25 milímetros para um lado e 25 milímetros para o outro. Então, esses dois aqui são os únicos dois carregamentos que ficam à esquerda do ponto C. E aí, o que eu tenho que fazer em seguida? Colocar as minhas incógnitas aqui no ponto C. Então, eu coloco uma normal, que eu chamei de NC, coloco um cortante, que eu chamei de VC, e coloco um momento, que eu chamei de MC, obedecendo nossas convenções de sinais, né? E aí, agora, para eu determinar MC, NC e VC, eu tenho que estabelecer as minhas equações de equilíbrio, né, no sistema. Então, eu vou fazer somatório de forças na direção X, devem ser iguais a 0. Somatório de forças na direção Y deve ser igual a 0. E somatório dos momentos no ponto C devem ser obrigatoriamente iguais a 0 para que exista o equilíbrio. Então, aqui só repetindo a mesma imagem, né? Então, a primeira relação, somatório de forças na direção X é igual a 0. O único carregamento que eu tenho aqui horizontal é NC. Então, mais NC igual a 0, logo NC igual a 0. Segunda relação, somatório de forças na direção Y deve ser igual a 0. E aí eu olho aqui o que eu tenho de carregamento vertical, 18,75, 40. Todos os dois apontando sentido negativo de Y, segundo a minha convenção de sinais, né? E o meu VC também aqui negativo, porque está apontando para baixo. Então ficou menos 18,75 menos 40 menos VC igual a 0. Logo, eu tenho que VC, que é minha componente de cisalhamento, meu cortante, é igual a menos 58,8 newtons. Sinal negativo indica que esse sentido aqui é o contrário na realidade, né? E aí a gente vai para a próxima relação, que é o somatório dos momentos no ponto C, deve ser igual a 0. E aí a gente vai fazer, então, agora o somatório dos momentos no ponto C igual a 0, obedecendo a nossa convenção de sinais. Então, vamos começar aqui. MC, que é a nossa incógnita, ele está girando em relação ao ponto C no sentido anti-horário, então ele entra positivo no somatório.
Próximo carregamento é o de 40. 40 vai gerar um momento no ponto C, que é igual a 40 vezes a distância até o ponto, que é 0,025. E 40 tende a girar no sentido anti-horário em relação a esse ponto. Sentido anti-horário gerando um momento positivo, que vai valer 40 vezes 0,025. O outro carregamento é o de 18,75, que gera um momento que vale 18,75 vezes a distância, que é 0,250 metros, que tende a girar no sentido anti-horário, causando um momento positivo. Então, a resultante de toda essa conta aqui vai me dar um momento de menos 5,69 newtons-metro, e o sinal negativo indica que o sentido arbitrário colocado aqui está errado, que é o contrário, né? E o valor desse momento, 5,69. Então, os carregamentos internos ali no ponto C, eu tenho um normal que vale 0, um cortante de 58,8 e um momento de 5,69 newtons por metro.